Você sabe por que os Estados Unidos tornou-se a maior potência mundial no século XX? Se você não sabe, assista até o final que você vai entender. No século XX, lá em 1917, estava ocorrendo um conflito mundial, um conflito entre as principais potências capitalistas emergentes, como Grã-Bretanha, Bélgica, Rússia e entre outras potências, tá? França. E por conta de apropriação material de territórios, por conta da partilha, principalmente que ocorreu lá na Conferência de Berlim, ocorrido lá na Alemanha, cidade de Berlim, onde foi dividido os continentes africanos e o continente asiático entre essas potências capitalistas, por conta de disputas territoriais e também por conta do assassinato, né, do Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, que ocorreu lá em Sarajevo, capital da Bósnia, de alguma forma proporcionou um conflito entre as principais potências, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, contra a Tríplice Entente, que era um bloco de acordo econômico que fazia parte a Grã-Bretanha, a França, a Rússia e posteriormente os Estados Unidos, tá? E esse conflito, de alguma forma, proporcionou à Europa um grande desastre, principalmente em questões de infraestrutura, problemas econômicos, entre outros. Os Estados Unidos não participou ativamente da guerra, ele vai entrar só em 1917, faltando um aninho para acabar a Primeira Guerra Mundial, porque, de alguma forma, ele enviava suprimentos, matérias-primas, roupas, alimentação para a Tríplice Entente, ao qual ele fazia parte de acordo econômico. E um belo dia, os alemães afundaram vários navios americanos que levavam suprimentos às potências capitalistas, e isso fez com que os Estados Unidos ficassem bravos com a Alemanha e entrassem na Primeira Guerra Mundial, proporcionando então o fim da Alemanha. Muito bem. A Primeira Guerra Mundial terminou e a Alemanha foi culpada por todos os danos causados durante a Primeira Guerra Mundial. A Europa estava praticamente destruída, afinal foi palco da Primeira Guerra, de uma grande guerra, não a maior, é claro. Os Estados Unidos saiu ganhando, porque os Estados Unidos não foi palco da guerra. Então, de alguma forma, o seu país estava todo erguido, todo bonitinho, estava tudo organizado, enquanto a Europa estava toda desorganizada. Então coube aos Estados Unidos, potência capitalista maior, disponibilizar crédito. Então os Estados Unidos foi credor das potências europeias, e essas potências que estavam tentando restaurar-se, estava sendo financiada pelos Estados Unidos. Então isso possibilitou, é claro, um aumento na economia estadunidense. Acredito que lá na década de 1920, os Estados Unidos já tinha aí 60% a mais, né, de lucro no mercado de ações. Então as ações estadunidenses estavam crescendo de maneira significativa. Além disso, nós sabemos que os Estados Unidos o governo estadunidense começou a incentivar a população ao consumo. Então, as novas tecnologias, como o rádio, como carros novos, revistas e entre outras meios de comunicação, né? Por exemplo, rádios, revistas, jornais, cinema, eram utilizados como veículos para propaganda, incentivando ao consumo. Então, se você consumia, então era sinônimo de patriotismo. Então, você está colaborando para o desenvolvimento do seu país. Então, os Estados Unidos cresceu economicamente, o incentivo ao consumo e, entre outras coisas, o financiamento na reconstrução da Europa. Então possibilitou trocas comerciais entre a Europa, né, a Grã-Bretanha, a França e entre outros países. De alguma forma trocava mercadorias com os Estados Unidos, então isso possibilitou o grande crescimento econômico. No próximo vídeo eu quero falar sobre a queda da Bolsa de Nova York, que seria a queda, o grande impacto causado no capitalismo em 1929. Deixe nos comentários